Castanha Pop. Começa agora mais um episódio do Castanha Pop, diretamente aqui das Terras do Norte. Eu sou Matheus Mascarenhas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu amigo Jackson Tavares, qual é o tema do programa de hoje? Matheus, hoje a gente vai falar do seriado da Netflix, o Sandman. Muita gente é fã desse personagem. E aí a Netflix fez essa adaptação que tem sido muito bem recebida por muitos fãs. E tá aí, a gente veio aqui hoje pra discutir sobre ela, né, Márcio? Quantos episódios tu já assistisse, Márcio? Cara, eu só vou dizer que eu assisti 8, mas eu também não entendi muita coisa. Então acho que vai ser meio que quase me convence-me também. Eu tenho uma pergunta pra você, Márcio, que se fosse possível, se você fosse um vórtice dos sonhos e tivesse a capacidade aí de criar o teu próprio ambiente, a tua própria realidade, você faria o filme Tá Chovendo Hambúrguer real? Olha, você já me deixou uma situação muito complicada agora. E é isso aí, começamos mais um episódio. Vinhetinha? Castanha Pop! Jackson Tavares, vamos aí com a ficha técnica. O que é Sandman da Netflix? Fala aí pra gente. Sandman da Netflix, vamos botar a ficha técnica bem bonitinha, bem padrão. Bonita. Pode ser. Certo. Sandman, produção seriado da Netflix de 2022, 11 episódios, mistura drama, terror e suspense, baseado na HQ The Sandman, de Neil Gaiman, Sam Kiff e Max Dringberg, é esse o nome do cara, né? Para Vertigo, o antigo selo da DC, hoje em dia é DC Comics. Isso, é um antigo selo da DC. E a série foi desenvolvida pelo próprio Neil Gaiman, né? Aí com a produção também, roteiro do David S. Goyer, para quem não lembra, a trilogia Batman do Cavaleiro das Trevas, do Homem de Aço, e Alan Heinberg, de Mulher Maravilha, de 2017, Sex and the City, Gilmore Girls, O.C., Grey's Anatomy, Scandal. Olha aí, então o Neil Gaiman tem uma galera de peso junto com ele, uma galera de peso, produzindo o Sandman para a Netflix. E é a obra-prima do Neil Gaiman, vale ressaltar isso, de todos os trabalhos que ele realizou, tanto nos quadrinhos, tanto na literatura. Sandman é sem dúvida o maior destaque dele. Sim, é um dos mais lembrados também, né? Ele escreveu livros também, mas o Sandman, quando você fala do Neil Gaiman, você lembra do Sandman. É impossível não atrelar ele à imagem do Sandman. Isso, exatamente. Márcio Monteiro, o que exatamente você não entendeu na série? Eu acho que é um bom ponto de partida. Acho que praticamente tudo. Já avisei que vai dar merda isso. Não entendeste nada, Márcio. Eu vou ser bem sincero, eu já fiquei perdido. Eu já falei pra vocês, acho que inclusive no antes do episódio ali. Vamos ser bem sinceros ali que pra quem não é muito acostumado a esse tipo de série, né? Porque assim, ela é bastante imersiva. Isso eu tenho que concordar. Porém, pra mim ainda algumas coisinhas minhas ali, mesmo lendo algumas referências aos quadrinhos ainda, acaba te deixando um pouco confuso, entendeu? E eu acho que pra mim foi esse o ponto ainda. Tanto que eu nem cheguei a assistir completamente. Assisti praticamente até o 8º episódio, mas aí depois ali não completei. Tá, e pra quem não sabe, gente, olha, o Sandman gira em torno de pessoas e lugares afetados por Morpheus, o Senhor dos Sonhos, que acaba sendo capturado e aprisionado por acidente por muitos e muitos anos aqui no nosso mundo. Acho que foram cerca de 100 anos. Isso, passou um século aí preso. Ele perdeu os seus totens do poder, o seu elmo, a sua bolsa de areia e o seu rubi. E quando escapa, ele consegue escapar na tentativa de corrigir os erros causados por por esse aprisionamento dele aqui no nosso mundo. Para corrigir esses erros, ele passa a ir atrás desses totens perdidos e buscar respostas em várias dimensões existentes para poder corrigir esses erros que foram causados. Vale lembrar que o Morpheus, na série A Saga do Morpheus, a gente vai entender que é a saga do próprio sonho. Ele é a personificação do sonhar, né? Que é aquilo que move a humanidade, são os sonhos. Então, se ele está fora do local, se ele está fora dessa realidade, muitas pessoas vão ser afetadas. Falta de sono, Sim. Sono demais, né? Tem pessoas que não perdem o desejo de viver, por exemplo. Eu acredito que essa é a grande sacada da série, porque nós temos os perpétuos, personificações de certas coisas que são imutáveis à realidade, como o desejo, o desespero, morte, o sonho.
eu acho que aí entra muito no ponto que o Márcio falou, que é a questão da fantasia, o que pode tornar, de fato, o Sandman um pouco difícil de entender. Porque a série, ela não entrega nada de mão beijada, ela não tem agora o não sistema... tem aquelas facilidades Ela não é que a explicativa. série, que qualquer outra série poderia ter, né? Ela não é é linear, Sim. mas ela não tem uma explicação desse tipo. Isso não acontece em Sandman. Assim, vou explicar a Pedra do Poder, né, os poderes de Grayskull lá, não é uma parada tão fácil de entender em primeiro momento. Inclusive vai mexer com muitas metáforas, né, da nossa própria sociedade, da nossa própria realidade. É uma série dos anos 80, feita originalmente para os quadrinhos, mas que se mantém atual até o dia de hoje, porque você está trabalhando muitas metáforas atemporais. Né? Márcio, você não entendeu muito a série ali na pegada, mas o que você destaca, assim, o que chama a tua atenção dessa produção da Netflix? Cara, como eu falei, a imersão pra mim, ela foi o essencial. Principalmente quando a gente fala da questão das metáforas, né? E uma da que me interessou foi a questão da morte, né? Que realmente é uma coisa que não é muito fácil de você colocar, né? E a série já começa a... Como é que eu posso te dizer? Ele te dá uma explicação ali que, tipo... vai na interpretação de cada um, se você entende ou não, entendeu? Nisso, de fato, eu gostei. Cara, o que mais me chamou a atenção em Sandman foi sua estética. A estética do Sandman, sempre uma coisa assim, sempre muito escura, bem gótica. Lembra muita coisa do Tim Burton. Eu vi muita gente falando isso, que Sandman é o retorno da moda gótica. A estética do Sandman é muito interessante, fora o universo das histórias. Porque são várias historinhas dos quadrinhos sendo adaptadas nos episódios. Então isso é muito interessante, como trouxe, né, essa fidelidade, digamos, à obra original do Neil Gaiman, e como foi muito bem aceita pelos fãs. É claro que teve casos que muita gente reclamou por causa do enredo, da trama, como ela foi conduzida, acharam um pouco chata, algumas pessoas... Foi uma pequena parte digamos, da audiência que teve esse posicionamento. Até porque nem todo mundo é como a gente falou, nem todo mundo é acostumado. Não é uma série fácil de acompanhar. Não é. Eu concordo que talvez esses 3 primeiros episódios, inclusive, a série tem 11. Tem 11 episódios. A série tem 11 episódios. São 10 e mais um extra. 10 e mais um extra, a gente já vai falar disso. Eu acho isso uma super sacada. Então, assim, eu acho os 3 primeiros episódios, assim, aqueles episódios que dá sono. É até bonito de falar, né? Porque a gente tá vendo a saga do Morpheus, que é o rei dos sonhos, e a gente fica com sono de assistir. Meu Deus, aonde será que essa saga, onde será que essa história vai me levar? Eu sinto uma virada de chave ao final do 3º episódio e o 4º episódio bem diferente. Sim, eu achei os 2 primeiros um pouco sonolentos, foram bem soníferos. Mas a partir do 3º, onde aparece a Johanna Mr. Sandman. Exatamente esse efeito. A Johanna Constantine. Que a gente vai colocar isso numa outra parte aqui do episódio. Eu achei que já ficou mais interessante. O meu episódio favorito é o 5º, aquele da lanchonete. O da lanchonete, pelo amor de Deus, trouxe assim um up. Eu fiquei vidrado o episódio todo. Aquelas revelações, o Rubi. Olha o poder do Rubi, gente. Do Rubi do Sandman. Exatamente, porque os 5 primeiros episódios, nós vamos entender justamente esta busca do Morpheus, né, atrás das suas joias do poder. O elmo, o rubi e a areia. E a gente vai ver histórias incríveis em onde cada uma dessas peças foi parar. O 5º episódio, ele encerra esta saga. Ele encerra esse momento. E como encerra? Jackson, Márcio, eu diria que grandioso e minimalista ao mesmo tempo. O 5º episódio, ele entrega pra mim essa contradição. O que entra, de fato, de ser uma série um pouco mais complicada de assistir, que exige um pouco mais de paciência. E atenção, né? Atenção. Mas no 5º episódio é quando Sandman, eu digo, é uma grande série. Até então, já achava legal. No 5º eu falo, é uma grande série. Ainda mais no 6º, pra mim, melhora ainda mais. O 5º episódio, ele fecha ali uma saga para iniciar outra.
A gente percebe que os primeiros episódios, os 5 primeiros, é uma coisa assim mais interdimensional, mais sobrenatural. Não que ele perca isso totalmente no restante dos episódios. Mas você já se sente mais consolidado naquele universo. Sim, já começa assim a trazer algo mais real pro seriado, a partir do 6º episódio. Ele já vem pro nosso mundo, ele já fica por aqui, atrás da... Como é o nome da mocinha? Ela até anotei o nome dela aqui. Rose Walker. Rose Walker, exatamente. Inclusive a Rose faz uma participação rápida no 5º episódio, ela tá falando com uma das moças da lanchonete, elas são conhecidas, mas com a entrada da Rose, fica uma coisa um pouco mais real pra gente. Não que o tema não continue fantasioso. Mas tipo, traz, já traz um pouco de um realismo. Isso, já acessa aquele negócio de dimensão, a conexão demônios, maior. perpétuos. Já traz assim uma coisa ficcional já mais bem palpável, digamos assim. A série Sandman, pra mim, ela é uma aula de construção de personagem. Nós temos o Morpheus interpretado por Ken Jackson. O Morpheus é interpretado pelo Tom Sturridge, que ele ficou muito conhecido por participar de um filme chamado Adorável Júlia, de 2004. Eu vou falar aqui pra vocês, não gosto dele no começo da série. É muito difícil pra mim o personagem se comunicar com o público ali nesse começo. Ao longo dos episódios, eu começo a gostar cada vez mais do Morpheus e, inclusive, acredito que o próprio personagem gosta mais de si mesmo. O que eu quero dizer? Os perpétuos, eles são personificações, eles são questões imutáveis da nossa realidade. Agora, Márcio, eu vou lhe perguntar, como uma questão imutável pode mudar? Boa pergunta. É isso que Sandman vai trabalhar. Morpheus, ele experimenta cada vez mais emoções humanas. E essas emoções começam a modificá-lo. O personagem ele vai mudando nitidamente por meio de textos, por meio de expressões, por meio de ações ao longo da série, principalmente depois da finalização da primeira saga, quando ele tem um encontro com a irmã mais velha, a Morte. A Morte, um episódio também muito bom. É o 6º esse. É o sexto episódio, que na minha opinião é uma lição de vida, o som das suas asas. O Morpheus, ele tem um ar tiranesco, né? De tirano. Um cara que comandava o seu próprio reino, né? No mundo dos sonhos. E quando ele começa a perder isso, ele percebe que ele tá perdendo esse jeito de tirano. Passa a se questionar, principalmente depois que ele tem um encontro com a Morte. Isso passa a questionar o seu próprio valor. Seu próprio eu. Ele começa a... Qual é o sentido da existência dele? Qual é o sentido da existência dos sonhos? E eu acho incrível as cenas em que a morte ela tá inclusa, porque ela vai conversando com ele. O melhor personagem da série, bora falar a Foi verdade. Um dos melhores personagens da série, porque ela vai falando... Tá aqui, a atriz é a Kirby Howell Baptiste. Ela fez 4 Vidas de um Cachorro. Ela é a dona do cachorro quando ele vira o Tino. Aquele cachorrinho que... O cachorro que come pra caramba na hora do filme. E ela fez Cruella também. E ela vai conversando com o Sônio ou o Morpheus. Você... Fica a sua preferência, tá? Sônio ou Morpheus. Você escolhe. A preferência do cliente. Com Morpheus. Eu vou chamar de Morpheus. Com Morpheus. E ela vai... E enquanto ela conversa com ele, ela vai pescando as pessoas que vão morrendo. Uma cena assim que eu achei... Que eu fiquei de boca aberta foi na cena em que ela vai buscar o bebê recém-nascido. Cena linda. Ela pega, acalenta o bebê, deixa de volta e sai com Morpheus, enquanto a mãe da criança volta e verifica e consta que o bebezinho morreu. Uma cena assim bem construída. Assim como um rapaz no final que tá jogando bola, ele vai buscar a bola no meio da pista, o carro pega ele. Ele não percebeu que ele morreu. Isso até traz um pouco, digamos assim, uma psicologia de sonho, se é que isso existe. Ele não sabe que ele morreu. Ele foi, o carro atingiu ele, as pessoas estão em volta e ele volta de lá correndo com a bola. E ainda fala, você viu? O carro quase me pega. E ele tá morto e não percebeu. E ela só pega ele assim pelo ombro, vai levando, pra explicar pra ele o que aconteceu. A série é inteira feita de paradoxos. É muito bonito que um dos melhores, se não o melhor episódio da temporada, que foi esse 6º com a apresentação da Morte, nós temos uma aula sobre a vida. Olha que interessante. Apresentado por uma personagem, Morte. E em algum momento do episódio é questionado de onde viria tanta sabedoria. A Morte vira para o Morpheus
eu estou aqui desde que a primeira criatura viva se manifestou no planeta. Eu sempre seja, estive aqui e a no final de morte- tudo eu vou estar também. A morte sempre esteve presente na história da humanidade. Da A existência. morte- Da existência como um todo. é. Talvez a morte seja algo, digamos assim, mais velho que o próprio mundo. A gente pode então afirmar que a morte, se a gente pode chamar ela de entidade, é a entidade mais antiga. Isso. Apresentado ali. E claro, cada cultura, né, a gente reage de uma forma, né? Tem gente que reage de formas um pouco... Tristônia, né? Umas tristônias, outros que a gente pode considerar inusitado, mas pra eles é normal, entendeu? E quando a gente vê a questão de como é tratado bem ali, vamos dizer que também teve um pouco de cuidado, mas foi uma visão que foi trazida. A série, Pra série. ela não tem conteúdo explícito. Não sei se vocês Sim. repararam nisso. Existem cenas de suicídio, inclusive, sobre suicídio, mas não mostra esse conteúdo explícito. Eu acho que é exatamente esse cuidado que você tá falando. Pra justamente não ter como é que fala? Aquele choque bem ali, né? Até porque eu acho que esse não é o objetivo da série, né? Então, você trabalha com ideias. O que eu quero dizer aqui é um universo riquíssimo. O universo criado em Sandman, pela Netflix, que é baseado nos quadrinhos do Neil Gaiman. Eu gosto de todos os personagens que foram apresentados. Mesmo Caim e Abel, lá no começo. Sim, desde os principais aos secundários. Eu não desgosto de nenhuma caracterização, inclusive. E sobre as mudanças... Gostei das mudanças, né? gostei. E sobre as mudanças feitas na adaptação, olha, a história é boa. Muitos personagens ficaram iguais aos Ainda dos tem quadrinhos. O Coríntio. Lucifer ficou igual. Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, ele chama também. O próprio Coríntio, como você já citou, ficou muito parecido. O rapaz, o Sandman, O próprio o próprio Sandman. Morpheus ficou muito parecido. Claro que houve uma mudança aqui, outra ali. A Johanna Constantine, ela foi inserida no lugar do próprio John Constantine. Isso tem a ver com direitos, né? Salvo engano, os direitos de John Constantine estão em outra empresa. Sim, é porque a obra foi lançada originalmente, né? Ali como Isso. na Vertigo, que era um selo Vertigo. adulto para histórias adultas dentro da DC Comics. E aí tinha a presença também, a Liga da Justiça aparece em algumas histórias do... E apesar da Warner também já ter Sandman. feito um filme do John Constantine, que é o Constantine, de 2005. Sim. Com Keanu Reeves. Creio que isso é uma questão de direitos mesmo. Inclusive tem uma super coincidência que daqui a pouco eu falo pra vocês relacionados ao Constantine da Warner e ao Sandman da Netflix. Tem uma ligação muito interessante. Vocês concordam que os personagens são mais do que o universo, eles são o brilho da série? Sim. Os personagens, todos praticamente, muito carismáticos. Agora eu vou falar o meu personagem favorito, tá aqui, ó. Lá vai, eu imagino o que vem por aí, eu quero ver. É o Matthew. É o Matthew? Aquele corvo é gente fina. É o Patton Oswalt que faz o Matthew. Ele dá voz pro rato do Ratatouille. O Remy? Sim, o rato cozinheiro lá. Sim. Entendi, olha só. Então ele é a voz do Remy, ele também é a voz do Corvo. Ele gosta de animais, né, cara? Ele gosta. Ele é um ator, assim, que vai mais pro lado da comédia. Ele já fez uma participação Entendi. também naquele filme Táxi. Você se lembra do Táxi com a Queen Latifah? Lembro. Quando ela vai buscar com o Washburn o carro dela, aí tem um cara, um policial lá, e aí? Eles enganam ele. Olha, Sim. ele tem uma academia. É esse ator. Então ele tem esse time de comédia aí. tem. Eu acho que o contraste dele com o Morpheus ficou excelente. Ficou excelente. O sonho sempre tem que ter um corvo. Isso. Eu acho que escolheram um corvo muito adequado pra ele. Os dois, eles têm uma dinâmica muito boa. Tem. O Morpheus no início rejeitando ele. Não, tenho que ir. E o Morpheus acaba aceitando ele. Se torna um eu achei companheiro de confiança. Eu achei muito bonita essa relação que eles firmaram depois. E natural. E natural. Não foi uma coisa do nada, agora somos amigos. Não teve isso. E ele vai, e o Morpheus cai desmaia. Ele, bora, levanta, senhor. Bora que a gente tem que buscar esse rubi. Anda! Aí o Morpheus acorda, vai. Sonhos não morrem. Sonhos não morrem. Esse corvo, mulher, é o melhor corvo. Hashtag, melhor corvo. Como dane-se, vamos pro inferno então. Dane-se, vamos pro inferno, Olha, então. e eu não sei porquê, mas acho que combina com o Jackson, né, Jackson? Não Lá estou falando vai. nada, né? Lá, você está me chamando de corvo?
Olha... Não só de corvo, o melhor corvo do mundo que é o Matthew. Ó, tá bom, vendo? Tá certo, eu te perdoo então. Eu gostei. Meu nome vai ser Matthew agora. Vamos pro inferno. Olha essa viagem. Cara, além desses personagens, né, o universo também é muito rico. E é muito metafórico. E ao final da série eu percebo que ele está em constante expansão. Né? Ele tem esse gancho para a segunda temporada. Antes de falar sobre esse gancho aí da segunda temporada, é uma das primeiras vezes que eu vejo a Netflix fazer esse movimento, que é a série foi lançada toda de uma vez, a primeira temporada, 10 episódios, e aí depois, um episódio extra. 3 semanas depois, um episódio Isso. extra. Eu nunca tinha visto isso antes na empresa. E são episódios extras de extrema qualidade. Olha, aquele dos gatinhos, eu achei Sonho de Mil Gatos. hiper mega interessante. Cara, o gatinho... Que são contos. Isso, são contos. O quê? Os gatinhos estão lá, se reúnem com, digamos assim, um gato guia, um gato líder, e o gato conta a história dele para os outros gatos. Uma história triste, a gatinha que vivia numa família, teve os filhotinhos foram separados dela, e ela passou digamos assim, ela teve uma desilusão com os humanos. E de lá ela disse que ela teve um sonho, ela encontrou, digamos assim, o mestre dos gatos, que é o Sandman, é o Morpheus personificado numa imagem de felino. É a forma que ela vê o Morpheus. Sim. É um gato. E ele conta, digamos assim, aquela história que os gatos antigamente eram servidos pelos humanos, eram tratados pelos humanos, e aí ela passa a levar essa crença para todos os outros gatos, que um dia eles devem voltar a ter o controle desse planeta. Que se 1000 gatos sonharem ao mesmo tempo, o mundo vai mudar. O princípio dos tempos muda. Olha que bonito. Isso aconteceu antes. Os humanos sonharam tanto que o princípio dos tempos mudou. A realidade dos gatos nunca existiu daquela forma. Isso. Porque os sonhos moldam o Moldam. mundo. Isso é ressaltado em diversas vezes ao longo da série. Que o que seria do inferno se as almas não sonhassem com o paraíso. Né? Isso é E colocado. o que seria do inferno sem as próprias almas lá? Exato. Pois é. Tem que ter alguém que tem que ir pro inferno, cara. É tudo uma corrente, é tudo parte de um universo muito bem construído, muito bem colocado, que eu acredito que, como o Neil Gaiman, da competência do Neil Gaiman para toda essa criação, que é uma onda, cara. Você vai pro inferno, você tem o mundo dos contos de fada, mas o Neil Gaiman consegue conduzir tudo isso. Contanto que não seja eu que tenho que ir pra lá. Castanha Pop. Bora aqui uma rápida contextualização histórica sobre o que é Sandman e a importância para a cultura pop. Vamos lá. Vocês topam? Top, sim. Ali nos anos 80, a DC nos quadrinhos estava passando por a reformulação na crise das infinitas terras, certo? Ou seja, ela tinha zerado a numeração dos quadrinhos e estava criando essas revistas de novo, como a Mulher Maravilha do George Pérez, né, o Superman por John Byrne, o Era uma Batman, Frank reinicialização, né? Isso, reiniciar o universo. reiniciar o universo. Eles queriam fazer com que novos leitores viessem para a editora. Tava tudo muito confuso. Então, após essa crise, que serviu como um grande evento e também como uma mudança editorial, aconteceu isso. Ali nos anos 80, essa história eu acho fenomenal. Existia um senhor chamado Alan Moore. Alan Moore, sabe Alan Moore, V de Vingança, Sim, Watchman? com certeza, um Qualquer rapaz... coisa, né? Eu acho que Do já inferno. Eu acho que já ouvimos falar falar. desse rapaz. O maior roteirista de quadrinhos que já existiu no mundo, né? É esse cara. É, só ele. Essa é ele. Ele foi convidado pelo Len Wein, né, na DC, para escrever o Monstro do Pântano. Para escrever as histórias do Monstro do Pântano. Porque o Len Wein gostava muito do trabalho do Alan Moore, lá no Reino Unido. Né, os britânicos, eles estavam ali desenvolvendo histórias em quadrinhos muito mais avançadas do que o mercado norte-americano tinha naquele momento. Sim, teve uma época aí que o mercado norte-americano ele sofreu muito. Sofreu digamos muito. assim, com essa Censura. evasão de... evasão, assim, digamos, de boas histórias. Sim, sim. Então aí vem Alan Moore. Censura. Os Estados Unidos sofrem muito com a censura, não só em quadrinho, desenho também. Existia lá na época o Comics Code Authority, né, que ele era um selo de regulamentação, Isso. né, que dizia o que podia ou não podia ser publicado. Que isso, cara?
Então vem Alan Moore, é convidado a trabalhar com o Monstro do Pântano desde que ele tivesse toda a liberdade. Tinha esse detalhe. Ele colocou esse, digamos, essa cláusula, né? Vou dizer que o Alan Moore deve fazer? Não vou. Deixa ele escrever, deixa ele trabalhar aí. O que ele faz com o Monstro do Pântano é revolucionário e começa a dar muito, muito certo. Quem depois foi editar a revista do Monstro do Pântano foi a Karen Berger, né? Era uma grande editora ali na DC Comics. Vendo todo esse movimento, veio assim, será que lá no Reino Unido tem uma galera boa ainda? Porque o Alan Moore tá detonando. E lá não tinha censura, a produção era muito alta, beleza. A Karen Berger foi, gente, pro Reino Unido, atrás de autores que pudessem vir para o mercado norte-americano produzir na DC Comics. E é nessa leva que vem quem? Neil Gaiman, Grant Morrison, James Delano. Essa galera toda vem para reformular alguns personagens. Houve uma migração, digamos, do movimento britânico para o americano nesse sentido. Isso é dito hoje em dia como a invasão britânica. Cara, a primeira onda da invasão britânica. É engraçado como tudo é muito parecido, né? É quadrinho, filme, música. Cultura. Assim como a música, né, britânica invadiu os Estados Unidos, John Lennon se mudou para Nova York, Paul McCartney também. A gente vê essa invasão, né, de artistas britânicos nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Jaime Delano pegou lá para fazer as histórias do Constantine, o Hellblazer. Não... É selado, né? Peraí que... Vamos lá. Tá. Tem alguém chamando o rapaz aqui. Então, nessa invasão britânica aos quadrinhos, Jaime Delano pegou ali a revista do Constantine, o Hellblazer, para fazer. O Grant Morrison foi fazer a revista do Homem-Animal, até hoje considerada uma das melhores coisas que teve ali na DC Comics. Tudo era editado pela Karen Berger. E tinha essa liberdade de produção mesmo. E o Neil Gaiman, ele veio para fazer uma personagem chamada Orquídea Negra. Né? Seria o primeiro quadrinho dele ali na DC Comics. Acabou que não foi. Ele foi fazer Sandman. E Sandman era pra ser uma série curta. Era pra ser uma série que prepararia as pessoas... Durou 10 anos o Sandman sendo publicado? Uma série muito longa. E é uma série que, olha só, ia preparar a galera, ia preparar o público pra Orquídea Negra depois. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi que Sandman foi sim o maior sucesso do Neil Gaiman. Ele fez também Orquídea Negra, depois os livros da magia. Mas foi Sandman que... meio que a super série que ele criou nos quadrinhos. Até hoje é considerada uma das melhores séries da DC. E para alguns é a melhor série da Vertigo, que é esse selo adulto que foi originado, né, por conta aí dessa invasão britânica. Tá isso tudo é uma ligado. boa curiosidade, porque a Vertigo é um selo com histórias para adultos. Exatamente. É um selo de muita liberdade. Era editado pela Karen Berger, né, que esse selo não existe mais. Editado sempre pela Karen Berger. Eram histórias assim mais pesadas, digamos. Eram histórias com mais liberdade. Isso, mais liberdade criativa. E com temas, digamos, um pouco pesados para a galera mais jovem. Não, isso não ia impedir que eles não comprassem na loja. Morte, violência, e drogas, isso era muito colocado ali na Vertigo. Foi um grande movimento no mercado norte-americano. É igual, digamos assim, o V de Vingança. O V de Vingança não foi uma produção feita para adolescentes. É uma coisa outra coisa. Totalmente diferente. É outra coisa. E vocês entendem como tudo isso começa lá no Alan Moore. Se não fosse o Alan Moore ter vindo para os Estados Unidos produzir um Monstro do Pântano, esse movimento britânico provavelmente não teria acontecido dessa forma. Então é por conta de Alan Moore que a gente tem Sandman. Olha essa onda. Vamos lá. Uma nota de agradecimento para o Alan Moore aqui. Obrigado por existir, Alan Moore. Rapaz. Você nos trouxe Sandman junto com o Neil Gaiman. Exatamente, porque se ele não tivesse vindo, como é que o Neil Gaiman ia vir também? O Neil Gaiman é jornalista, já tinha feito a biografia do Duran Duran, por exemplo. Ele já tinha essa maestria com as palavras. Então ele vai ganhar o selo Castanha Pop de consideração. Selo Castanha Pop pro Alan Moore? A gente tá dando um selo Castanha Pop. Um selo Castanha Pop pro Alan Moore. Poxa, eu vou falar pra minha mãe quando chegar em casa. Eu vou falar pra minha também. Feliz. Eu acho que elas vão ficar felizes. Então existiu isso. Inclusive, depois nessa onda de britânica, o Garth Ennis, né, um outro autor também ali, ele vem e faz histórias do Constantine.
São essas histórias do Constantine que vão dar base para o filme do John Constantine. Olha aí. Ou seja, você percebe o quanto esse movimento cultural foi importante para o amadurecimento do mercado de quadrinhos norte-americano. Mas isso foi em 87 que vem Sandman. 1987. E agora, em 2022, é que está saindo a série de televisão. Muita gente falava que não ia dar para adaptar. É porque isso aí é uma coisa que já está sendo produzida há muito tempo. O David S. Goyer também está produzindo, eu acho, pensando nisso junto com a equipe toda. O próprio Neil Gaiman há muito tempo. E só agora saiu do papel, digamos. Porque assim, gente, como eu já até conversei com vocês, o Sandman é um material que não dá para fazer umas coisas assim da noite pro dia. É muito difícil. É O difícil. quadrinho é diferente. É que nem o Apocalipse Now. Legal. Quando o Coppola estava produzindo Apocalipse Now, ele pensou que as filmagens durariam 4 meses, a pós-produção uns 2 e lançaria em 6 meses o filme. É claro que não. Não foi é um isso filme que se aconteceu. passa na Guerra do Vietnã. Eles passaram, salvo engano, mais de 14 ou 14 meses filmando lá. Muitos atores iam filmar, voltavam para os Estados Unidos, filmavam outros filmes, saíam e Apocalipse Now ainda não saía. Não era entregue para o cinema. Apocalipse Now passou 6 anos em pós-produção. Tanto que ele tem várias versões. Versão de cinema, versão Redux, versão estendida, versão do diretor. Várias versões. Versão da versão. Então tem coisas assim que... Existem coisas que são muito difíceis de produzir. são difíceis demais de produzir. Eu digo assim... Olha, o próprio Avatar. Nossa, O não. Avatar Nem se é fale. um filme extremamente difícil de ser produzido. É. E importantíssimo para a indústria do cinema. E quebrou o recorde do próprio James Cameron. É. Porque ele tinha batido o recorde em Titanic. Titanic, que apesar de... mas Titanic é um filme super conhecido. Titanic é um filme clichê. Mas, gente, pra produzir Titanic, tiveram que construir um navio. Pra poder deixar o mais real possível a cena do naufrágio. Não, e vamos combinar. Saiu muito doido, saiu muito foda aquela cena do naufrágio. Não, Não, James e fora- Cameron, eu acho que nessa questão de construção de cenário, realismo, ele é um dos melhores diretores O para fazer esse tipo navio, de trabalho. ele podia, digamos assim, o convés podia ser mexido a 45 graus, salvo engano, pra ajudar a simular ele se quebrando e ele com a parte traseira sendo levantada. E também pra ajudar nas cenas em que as pessoas começam a escorregar. Cara, então uma baita de uma produção. E isso não é fácil de fazer. E fora que tinha algumas sequências que só eram pra fazer uma vez. Se Isso. errasse, era um prejuízo. prejuízo. Era muito dinheiro jogado fora. Então tem coisas... O Sandman tá dentro dessas produções que é difícil de ser feita. Olha, tudo que a gente já falou é extremamente metafórica. É difícil, a atuação é difícil, os personagens têm muitas camadas, o universo é muito grande. Não dá pra fazer um texto de uma cena de uma hora pra outra. Não dá Não, pra não fazer. Sendo que tem muitos planos em que os atores falam monólogos. É. Então, isso não é fácil de ser feito. Por isso que tem atores bons. Tem que ser um ator muito bom também. O ator que faz o Doutor Destino, tá aqui o nome dele, Que é o John Dee. Que é o personagem John Dee. É, o David Thewlis, que é o professor Lupin do Harry Potter. É o grande vilão da primeira saga. Cara, esse ator, eu não sei. Talvez se fosse outro, não saísse tão bacana. Ele é fenomenal. Eu não imagino, cara, nada de Sandman feito com outros atores. O diretor de elenco, ele tem um baita de um trabalho. O preparador tem um baita de um trabalho. Então, se o ator também não ajudar, E ele entrega muito, viu? ele entrega. O Uma pessoa personagem totalmente aí. perturbada, querendo reformar o mundo. E um dos episódios mais difíceis da série, que é o 5º. Que é o 5º. E que praticamente ele e os coadjuvantes tomam o episódio. O Sandman, o Morpheus aparece só no final pra batalhar com ele. E eu acho essa sacada muito legal. Agora, falando mais da série, vocês percebem isso? O nome da série é Sandman. Morpheus, né? É o cara, é o grande herói, é o protagonista. E ele aparece pouquíssimas vezes ao longo da série. E Tem ninguém- episódios que ele e- chega e- no final, em alguns momentos pontuais. E eu não percebi ninguém chamando ele de Sandman. É feita uma referência É. lá nos últimos episódios, mas não tem. Esse é o Sandman. Diretamente, né? É só o Senhor dos Sonhos ou Morpheus. Eles têm
até umas outras nomenclaturas aí pra ele. Desculpa, tu queria concluir alguma coisa? Não, eu tô aqui me divertindo falando de uma série que tem muito conteúdo pra falar, cara. Então vamos falar de um personagem que a gente esqueceu de falar. Fale. Coríntio. Coríntio. Cara, um dos melhores personagens da série. O Coríntio, ele é um vilão que a gente, eu acho, gosta de odiar. O Coríntio, ele é um pesadelo que fugiu do reino dos sonhos. Sim. E veio para a humanidade para disseminar a sua palavra. Tem uma questão religiosa envolvida aí também com o Coríntio. Aqui é o Boyd Holbrook. Esse cara é conhecido. Esse Legal. ator. Ele é do Predador de 2018. Ele é do Hatfields e McCoys. Logan, ele fez Milk também. Logan, ele é o vilão lá, aquele cara que chega atirando lá na fazenda do Wolverine. Sim. Esse cara é conhecido. E ele também entregou, assim, um papel bem... Você consegue odiá-lo. E consegue gostar dele Ele também. consegue gostar também. Ele deve ter ganhado uma parcela de fãs, assim, bem... Ele rouba as cenas, ele seduz quem ele quer. O Coríntio, ele é um cara que... Ele é um pesadelo, pra falar a verdade. Pesadelo, né? Isso. Mas com, digamos assim, com uma bela aparência, uma É. aparência sedutora. É o lobo na pele de cordeiro. Porque ele vem com essa palavra de levar, né, o prazer ao assassinar, o prazer ao matar. Ele cria um grupo de seguidores muito fiéis, inclusive, a esse tipo de palavra. E é sempre os olhos, é sempre nos olhos. Por isso que ele é o Coríntio, que ele Porque chama. os olhos são a janela da alma. É, ele E chama o ele de Coríntio quer Coríntio. se alimentar de toda a essência do ser humano. Então, por causa disso que ele não pode ficar no reino dos sonhos. Ele tem que vir para o mundo dos humanos. Ele é um rebelde, né? Digamos assim. E detalhe, é muito interessante. Interessante, né? A gente Olha só descobre essa que tem sacada. um evento, uma convenção de serial killers. Isso. Se é que é assim que chama o É a convenção, plural, né? é a Serial killers. Serial Killers. Serial killers. Serial Killers. É a porque convenção uma palavra dos inglesa, cereais. né? É. Isso. É a convenção dos cereais. Convenção Aí dos só vem cereais. uma galera, gente boa aí, pra conversar sobre os métodos de E é matança. cada história que tu fica assim, mas que filho da... É. Os caras não, porque você tem que fazer assim, porque a vítima agoniza mais. Meu irmão, que diacho é isso? Eles estão trocando técnicas de como matar cada uma das vítimas. E olha essa outra sacada que eu gosto dessa série. O Coríntio, ele foge do reino dos sonhos e vem para o mundo dos despertos, né? O mundo aqui que a gente convive. E ele modifica os seres humanos. Ele tem o desejo de modificar os seres humanos. O Morpheus, por ter ficado aqui isolado, preso, ele é modificado pela humanidade. Então, sonhos... Ele passou 100 anos preso, salvo engano. Sonhos, desejos, pesadelos, angústias, desesperos. Nada disso existiria sem o ser humano. O ser humano, na verdade, é o protagonista da série Sandman. Porque nada existe sem a humanidade. Então, Ele uma fala, série né? que explora isso, eu acho fenomenal nesse sentido. E tem um certo momento que ele fala, um certo momento que ele diz que os perpétuos foram feitos para servir a humanidade, Não foi a humanidade que veio depois dos perpétuos. entendeu? E, cara, e é muito interessante como ele vai repreendendo cada pesadelo, né, que fugiu. E ele tem pulso, tem pesadelo que ele manda pro limbo. E ele parece assim ser um cara que chega, põe assim a palavra dele final e pronto, acabou. São traços ditatoriais, como É. você falou lá no começo do E episódio. acabou, você tem que morrer, você tem que viver. É assim que ele vai reequilibrando, né, digamos Sim. assim, o mundo dos sonhos. Gente, pra gente já encerrando aqui o programa, queria falar pra vocês. Ao final da série, nós temos o Morpheus, um perpétuo, uma entidade, cada vez mais humana e disposta a novas ideias, porque a humanidade é dinâmica e sempre está em mudanças. Talvez nós tenhamos um personagem mais falho. Mas falho E numa por ser próxima mais temporada, né? isso, e por ser mais falho, ele se torna uma pessoa melhor. Interessante, esse encerramento de temporada vem com essa ideia. Poeticamente falando, é maravilhoso. Para um perpétuo é perigoso. E isso também é colocado. Para um perpétuo é hiper mega perigoso. Não sei se é assim. Mas enfim, né? É isso.
E só uma informação, né, gente? Você estava falando que de um gancho pra segunda temporada, né? Mas por enquanto tá tendo esse problema bem ali. Inclusive o Neil Gamer, ele falou sobre isso, que várias pessoas estão assistindo a série, né? É uma das mais assistidas nas duas últimas semanas. Porém, ele justificou que a taxa de conclusão não está sendo bem concluída, né? Não está sendo concluída, não está sendo muito bem, né? E aí eu queria perguntar para vocês acham que o que falta para Netflix dar o aval para a segunda temporada? Que ele também justificou também que o show é muito caro também, né? Então, para Netflix liberar o dinheiro, né? Não entendo como funciona esse sistema da Netflix. Cara, não consigo entender. Eu não sei como é que a Netflix vai fazer, não sei se é arrecadação de ações, não sei como é que funciona isso. Mas claro, que eu acho que é quase certo sim que a Netflix traga uma segunda temporada. Bora falar a verdade, foi melhor do que a última temporada de Stranger Things. Isso é verdade. Cara, a última temporada de Stranger Things... Da última temporada, que é muito boa, mas Sandman foi melhor. Cara, como eu já falei pra vocês, o que me incomodava era aquele tempo dos episódios. Porque um seriado, uma coisa... A gente assiste, claro, nas horas vagas, quando a gente quer, mas... entre o intervalo de uma atividade e outra também. Um episódio de 30, 40 minutos, dá pra me assistir depois do meu almoço antes de eu voltar pro trabalho. Agora episódio de 1h18, 1h25. E vamos lembrar que o último episódio foi de 2 horas e meia. Pera lá, meu amigo. É um filme, praticamente. Se eu quero ver filme, eu vou assistir os filmes dos Power Rangers, pô. Vou ver Stranger Things. Mas é isso, né? Cada um com o tempo da sua série aí, como não sei o que manda na Netflix, eu acho um... Mas gosta de Power Rangers, não gosta do filme? Gosto. Que inclusive acho que é a nossa próxima pauta, né? Então tá tudo no esquema. Momento final aqui do programa. Vale lembrar que este programa foi realizado com apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. Agradecer a todos os envolvidos. Agradecer até o nosso coordenador de comunicação social, o professor Hans Costa. Esse episódio foi gravado dentro do Lab com Dalcino Cacela. Exatamente, então, muito obrigado. Você quer saber mais sobre o curso de comunicação da universidade? Márcio, como a pessoa pode ter acesso a essa informação? Pode acessar lá unama.br para conferir mais informações. E também nas redes sociais da Universidade da Amazônia. Você pode visitar a gente aqui no campus Alcindo Cacela, né? Aqui no Labcom, para conferir um pouco mais do espaço aqui da Unama. Lembrando que a Unama só tem melhores. Exatamente. Então vem ser Unama. Você quer ser um dos melhores? Vem ser Unama. E vem ser. Entendeu? Vencer. Essa foi muito boa, né? Eu treinei em casa várias vezes, até ficar bom. E vem não sei se ficou. E vem pro jornalismo, vem pra publicidade. Marketing, filmmaker. Aqui tem muita coisa legal pra gente aprender. Universidade da Amazônia, Unama, curso de comunicação social. Inclusive, vê o nosso exemplo também, né? A gente é ex-aluno aqui da Unama. Somos todos vindos aqui da Universidade da Amazônia. Exatamente. Galera, antes de encerrarmos esse episódio, vamos falar uma homenagem, para falar a verdade, para o grande jornalista, radialista Celso Freire. Celso Freire, gente. Ele, infelizmente, morreu na madrugada dessa quarta-feira, dia 24. A gente vai estar lançando esse podcast numa sexta, né? E, infelizmente, o nosso amigo morreu. Ele estava internado no hospital aqui em Belém. E não resistiu, né? Ele estava com problemas de saúde, acabou não resistindo. E, infelizmente, ele nos deixou. A gente gostaria de deixar as nossas condolências aos familiares, levando em conta que o Celso era um grande amigo de trabalho, era um grande jornalista, era uma pessoa... professor. Exatamente, um grande professor. Muita gente se formou, teve orientações do Celso, grande parte do mercado de rádio, essa nova galera que está chegando em radiojornalismo em Belém. Boa parte deles tiveram excelentes orientações do Celso, um cara bem-humorado, um cara bem parceiro. E a gente gostaria de deixar as nossas condolências
ao nosso amigo. E só pra falar também, né, gente, o Celso Freire foi um grande incentivador do Castanha. Exatamente. Acho que, inclusive, quando a gente começou, O Castanha Pop não existiria hoje do jeito que é sem o Celso Freire. inclusive ele recebeu a gente lá, né, Nos na estúdios da Rádio Liberal AM, né, pra gente falar sobre podcast. Ele foi uma das pessoas que abriu a porta, né? A gente sabe que não é fácil um podcast que é regional. E a gente Pequeno, tava iniciando. começando. Ele estava começando a iniciar numa rádio comercial, como é a Rádio Liberal. E o Celso deu oportunidade pra gente. Nos levou para dentro dos estúdios da Liberal AM. Fomos todos entrevistados magistralmente por ele. Sempre muito bem tratados. Sempre muito bem tratados. Então, Inclusive, a gente sempre faz a ficha, né? O Celso ele ingressou em 96 na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Pará. Passou pelas rádios Cultura, Nazaré. E trabalhava na Rádio Liberal desde 2000 e na Rádio Nama FM desde 2016, né? Ele ganhou cerca de 40 prêmios de radiojornalismo, regionais e nacionais. Ele faria 53 anos agora no dia 30 de agosto, né? E sempre quando tem alguma coisa, né, pra gente fazer no episódio, né, a gente sempre bate palma, né? Isso. Então vamos aplaudir pro Celso. Uma palma pro Celso. Valeu, galera. Castanha Pop fica por aqui. Valeu e até a próxima.